No programa anterior, nós estudamos sobre a morte e aprendemos que Deus prometeu dar vida eterna para todas as pessoas que aceitarem que os seus pecados sejam perdoados por Jesus. Mas e quem não aceitar este perdão? Para onde vai? Muitas religiões pregam que as pessoas boas irão para o céu e as más para o inferno. Para essas crenças, céu e inferno são dois planos completamente opostos. Já outras pessoas acreditam que o inferno fica em algum lugar do universo. Muitas acham até mesmo que ele fica no centro da Terra. E quase todo mundo pensa que o inferno é onde o diabo mora. Mas, independente da localização, quando pensamos no inferno, imaginamos o quê? Pessoas sendo queimadas dia e noite, sem terem sequer um minuto de paz. Será mesmo que é assim? Para alguns, a ideia de inferno pode parecer uma lenda. Ainda assim, este conceito de tormento eterno está tão enraizado em nossa cultura que permeia o nosso imaginário e está presente desde em obras literárias escritas séculos antes de Cristo até hoje no cinema. E inclusive também na nossa maneira de falar. Afinal, você já deve ter ouvido alguém muito chateado mandando tudo ir para o inferno. Ou quando uma situação é muito ruim, se diz que está se vivendo num inferno. E até mesmo quando está muito calor no dia, se diz que está mais quente que o inferno. Todas essas expressões nos levam a acreditar na ideia de que o inferno é um lugar de fogo e sofrimento sem fim. Mas será que é isso mesmo? A Bíblia fala sobre o inferno. Afinal, o que é o inferno? Será que é um martírio infinito? Deus permitirá que as pessoas passem por tanto sofrimento? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Há algum tempo, coloquei um vídeo no meu canal de YouTube sobre o que a Bíblia fala sobre a morte. E centenas de pessoas começaram a comentar. Algumas delas me deram muita tristeza porque colocaram ali argumentos sem nenhum texto bíblico. Outros ali colocaram o texto de Lucas capítulo 16, onde Jesus fala do rico e do Lázaro, para provar que existe um lugar de tortura para os ímpios. E esse texto vamos analisar hoje. Mas encontrei dois comentários que me deixaram ainda mais triste, pelo conceito que eles tinham de Deus. Um deles diz, se Deus não vai me mandar para o inferno, para me queimar para sempre, então eu vou deixar de ser religioso. Porque o que me unia a uma igreja era o medo de me queimar para sempre. Sabe quanta dor eu senti ao ler que muitos estão numa igreja, não porque amam a Deus, mas por medo do inferno. Outra pessoa respondeu aquele comentário, se você não se arrepender agora, Deus irá colocá-lo no inferno para sofrer eternamente. Que tipo de Deus é esse? Talvez seja um sádico cósmico que espera que aqueles que rejeitam moram para jogá-los no inferno e torturá-los por toda a eternidade? A Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 4, verso 8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não contém amor, ele é amor. A crença do tormento eterno distorce o caráter de Deus.
porque coloca a Deus como um tirano. Na Bíblia, encontramos vários textos que se referem à eliminação completa do pecado. Mas como surgiu a ideia que Deus vai colocar os pecadores em um lugar onde eles sofrerão eternamente? Infelizmente, a maioria dos cristãos acreditam em um inferno dentro dos padrões fantasiosos de Dante Alighieri, onde aparece o diabo com cauda, com chifres, com um tridente na mão, e é atormentado e atormenta todos os seres humanos que não foram salvos dos seus pecados. E muitos pensam que isso começa imediatamente após a morte de cada pessoa e vai durar por toda a eternidade. Teresa d'Ávila foi canonizada como santa pelo Papa João Paulo II. Em sua autobiografia, diz que uma vez foi conduzida ao inferno por um anjo. Segundo ela, o objetivo dessa viagem foi para motivá-la a viver de forma pura e justa. E ela começa a descrever o aterrorizante. Ela diz: a entrada é como um beco longo e estreito. E lá dentro é um forno muito baixo e escuro. O chão tem muita lama de sujeira, tem um cheiro ruim, onde há uma série de répteis nojentos. E ela diz assim: eu senti na alma um fogo de tal violência que não sei explicar. É aterrorizante. Ela dizia que o corpo era atormentado por dores intensas, que mesmo tendo sofrido algumas dores graves nesta vida, não se compara com o que sofreu lá. Mas, acima de tudo, pensar que esses tormentos nunca acabariam, isso é muito ruim. E sabe que é uma pena que milhões de pessoas acreditem nesse mito. E esse mito é uma das maiores mentiras que já foram implantadas no cristianismo. Você sabe que nome tem essa ideologia? É a teologia do medo. As pessoas obedecem a Deus por medo de serem torturadas por toda a eternidade. Não amam a Deus, eles têm medo de Deus. E eu quero dizer para você que Deus nunca motivaria ninguém a ser bom usando o medo da tortura eterna. Você já imaginou como seria sofrer para sempre, sem qualquer esperança de que a dor acabe? Que tipo de Deus seria esse que permitisse o sofrimento eterno? Eu quero te fazer algumas perguntas. Eu quero que juntos possamos resolver, porque disso vai depender nosso conceito de Deus. Número 1. Seria justo para uma pessoa que viveu 90 anos em pecado, ele rejeitou a Deus, 90 anos, mas após da sua morte, ela seja torturada por Deus por milhões de anos? Isso não faz sentido. É uma afronta ao caráter de Deus. Porque a Bíblia não ensina que os ímpios estarão se queimando para sempre. O mito de que os ímpios viverão eternamente torturados pelo fogo tem separado milhões de pessoas sinceras de Deus e da Bíblia. Por quê? Porque muitas pessoas que pensam assim, dizem assim: então Deus é um Deus injusto, é tirano, é sádico. Então, uma doutrina que separa as pessoas de Deus não pode ser correta. Nenhuma doutrina que leva você a obedecer por medo a Deus não é correta. Quando a Bíblia fala que você tem que temer a Deus, se refere que você tem que respeitar, que você tem que amar, que você tem que obedecer a Deus, mas por amor, não por medo. Uma segunda pergunta. Como você passaria a eternidade pensando que um parente seu está perdido, mas está se torturando para sempre? Como você vai passar a eternidade assim? Uma terceira pergunta. Para ser torturado eternamente, ou seja, para que os ímpios estejam ali sendo torturados eternamente,
significa que eles têm que viver eternamente. Isso significa que Deus nunca pode destruir o pecado, porque os pecadores continuam vivos e torturados. Você compreende? Mas a Bíblia diz que a vida eterna é somente para aqueles que creem em Jesus. O livro de João, capítulo 3, verso 16, ali diz que para aquele que crê tem a vida eterna. Então, de onde veio a ideia que os ímpios serão torturados por toda a eternidade? Porque para ser torturado eternamente, então será necessário viver eternamente. A confusão vem de duas palavras que são traduzidas como inferno em o idioma português, como acontece também com o espanhol. Uma das palavras é a palavra Sheol, uma palavra hebraica que significa sepultura, ou também significa o lugar de silêncio. Tem outra palavra, uma palavra grega, que é a palavra Hades, que significa igual, sepultura. Então, algumas versões da Bíblia traduzem essa palavra como inferno. Porém, quando você lê a palavra inferno, deve ser entendida como sepultura. Porque quando uma pessoa morre, ela permanece em estado de inconsciência no cemitério. Disso já falamos no programa anterior. Então, essa pessoa não está no céu, não está no purgatório, não está no lugar ali sendo torturado. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e verso 6, diz: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. A Bíblia afirma claramente que não há consciência de nada durante o estado da morte, até a ressurreição. Ou seja, não há vida celestial nem vida infernal. A pessoa está no cemitério. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao verso 16, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Porque o mesmo Senhor, olha que lindo, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu. E os que morreram em Jesus Cristo ressuscitarão primeiro. Você lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Ele diz no livro de João, capítulo 11, verso 11, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para acordá-lo. Lázaro, na verdade, estava morto. Mas não diz, olha, Lázaro foi para o céu, ele está na glória. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele não diz para Lázaro, Lázaro, desça do céu. Ele não diz, Lázaro, suba do inferno. Não, ele diz, sai da sepultura. Então, por que a maioria dos cristãos acredita que quando uma pessoa morre, vai para um inferno eterno? Essa ideia foi aceita pelos cristãos desde a Idade Média e os levou a interpretar mal pelo menos 3 textos bíblicos. O primeiro texto bíblico está no livro de Mateus, capítulo 25, o verso 41. Ali diz, então ele dirá aos que estão à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos, para o fogo eterno. E o verso 46, Mateus 25, 46, diz, aqueles irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Outro texto bíblico está no livro de Marcos, capítulo 9, verso 43. Ali Jesus diz, se tua mão te faz pecar, corta. É melhor que você entrar na vida com um braço que você ir com as 2 mãos para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então, na má interpretação desses textos está essa teologia do medo, que denigre o caráter de Deus. Para compreender esses textos, nós precisamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o fogo
e o castigo eterno se referem à duração do fogo ou às consequências? E para responder essa pergunta, vamos ter que ler outro texto bíblico no livro de Judas, capítulo 1, verso 7. É o único capítulo que tem o livro de Judas. Olha só o que diz aqui a Bíblia. Assim também, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas são exemplificadas, sofrendo o castigo do fogo eterno. Olha só o que diz a Bíblia. Porém, e agora por que diz? Por terem praticado a imoralidade sexual e os vícios contra a natureza. Muito bem. O texto diz que eles sofreram um fogo eterno. Agora, vou perguntar para você. Sodoma e Gomorra até agora estão queimando? Até agora está sofrendo? Portanto, a questão não é a duração do fogo, mas a duração das consequências. Ou seja, a morte é eterna. O fogo, claro que é literal. O fogo, ele queima e consome. Mas não é de duração eterna, mas sim de resultados eternos. Sabe que na língua hebraica a palavra olam significa eterno, e no grego a palavra aionion são traduzidas como eterno. E aqui uma coisa muito curiosa. A palavra olam, ou seja, eterno, em hebraico, depende de qual elemento este sujeito. Ou seja, se está sujeito a Deus, significa eterno sem fim. Se está sujeito ao homem ou ao pecado, significa eterno enquanto durar. Vou colocar aqui um exemplo. O livro de 1 Crônicas, capítulo 28, o verso 4. Olha só o que Davi diz. Jeová, o Deus de Israel, me escolheu de toda a casa do meu pai para ser o rei de Israel para sempre, ou seja, eterno. Mas quando vamos para o livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 27, diz que o tempo que ele reinou sobre Israel foi de 40 anos. Ou seja, ele diz que foi eterno. Sim, mas foi eterno enquanto viveu. Aqui eterno significa ininterruptamente, enquanto existiu. Mas quando a palavra eterno está diretamente unida a Deus, é o eterno sem fim. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, uma eternidade sem fim. O livro de 1 João 5,12 diz que aquele que tem um filho tem a vida. Outro exemplo que encontramos está em Isaías, capítulo 34, o verso 10. Ali diz que a fumaça da cidade ímpia vai subir eternamente. Agora, hoje essa fumaça não existe mais. O que significa? Não está dizendo que o fogo durará para sempre, mas que aquelas cidades foram destruídas para sempre. O fogo foi eterno em seus resultados, não em sua duração. Quando você compreende o real significado das palavras, tudo se torna compreensível. Olha, o pecado não será eterno. Quando você lê o livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1 e adiante, diz que Deus eliminará completamente o pecado. Agora, se um lugar de tormento eterno existisse, o mal nunca teria fim. Se o pecador permanece queimando em sofrimento eternamente, como entender então a afirmação bíblica que a dor será apagada, removida da terra, como diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, onde diz, ele enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem choro, nem arrependimento, nem dor, porque todas as outras coisas deixaram de existir. Agora, a Bíblia descarta a ideia que os ímpios serão punidos com sofrimento eterno. Anote, por favor, num caderno, pegue uma caneta. Salmos capítulo 37, verso 20. Você sabe o que diz o livro de Salmos 37, 20? Os ímpios perecerão,
serão destruídos, diz o livro de Salmos, capítulo 145, verso 20. O livro de Salmos, capítulo 21, verso 9, diz que eles morrerão consumidos. Quando você vai para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 9 e verso 14, diz que os ímpios serão eliminados e morrerão. Ou seja, até a morte será destruída para sempre. Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz que Jesus retornará à terra para dar sua recompensa a cada pessoa, vida eterna ou morte eterna, mas é uma eterna, completamente. Em outras palavras, a punição é real, ou seja, o lago de fogo e enxofre existirá para destruir o pecado e todos os que não se arrependeram, mas eles não estarão ardendo para sempre. Isso será muito triste para Deus, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz o livro de 2 Pedro capítulo 3, verso 9. Mas cada um colherá o que decidiu semear. A ideia que Deus tem um lugar onde as pessoas ali vão se queimar eternamente não é bíblica. É mais, acaba distorcendo o caráter de Deus. É verdade que Deus exerceu seu julgamento contra o mal por meio do dilúvio e destruiu aquela geração. É verdade que Deus destruirá o pecado e os pecadores com fogo real e literal. Mas cada um pagará de acordo com suas decisões, com suas obras. Mas eles não permanecerão se queimando, ardendo para sempre. Eles serão destruídos para sempre. Ou seja, para cada pessoa que morre, há uma lágrima na face de Deus. Depois que o último pecador morre aqui na terra, e a terra é totalmente purificada pelo fogo que desce, então Deus enxugará toda lágrima de nossos olhos. O mal nunca mais surgirá na terra. Agora vamos para a parábola do homem rico e Lázaro, que Jesus contou em Lucas capítulo 16, versos 19 e 31. Em primeiro lugar, eu quero dizer que uma doutrina não se baseia numa parábola, porque as parábolas tinham um objetivo, é mostrar uma lição espiritual. Por isso Jesus contou várias parábolas, porque estas serviam como recursos didáticos para que as pessoas entenderam o reino dos céus. Agora, essas parábolas diziam respeito às atividades que realizavam ou histórias que conheciam. Nem todas as parábolas eram histórias reais. Por exemplo, a parábola do rei que convidou seu filho para o casamento e nenhum dos convidados foi. Foi uma história criada para mostrar uma lição espiritual. Quem poderia recusar o convite do rei? Se alguém deseja basear uma doutrina em uma parábola, como poderia explicar o caráter de Deus tomando a parábola do juiz injusto? Eu vou resumir aqui o que Jesus contou na parábola. Jesus contou assim: havia um homem rico que todos os dias fazia banquete. Também havia um mendigo chamado Lázaro, que estava na porta cheio de feridas e queria comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Um dia o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão, e o homem rico também morreu, mas ele foi levado para o Hades. Lá ele ergueu os olhos, enquanto estava atormentado, viu Abraão e Lázaro em seu seio. Então o homem rico gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia, mande Lázaro mergulhar a ponta do seu dedo na água e refrescar minha língua, porque estou atormentado. E ali Abraão diz: lembre-se que você na terra tinha coisas boas, Lázaro tinha coisas ruins, agora ele está consolado e você está atormentado. Vejamos aqui algumas coisas interessantes. Número 1, nesta história, quem é salvo não é por crer em Jesus, mas porque viveu na miséria. E a Bíblia fala que a salvação é por crer em Jesus, não por sua condição que você viveu na terra. Você já percebeu aqui um erro? Porque Jesus está contando apenas uma história. Número 2, onde está o seio de Abraão? Quão grande é o seio de Abraão para receber todos que morrem em Cristo? Se o seio de Abraão é o lugar onde vão os crentes, então onde foram aqueles que morreram antes de Abraão? O livro de Hebreus capítulo 11 apresenta uma galeria de homens e mulheres de fé. Entre eles está Abraão.
Abraão. Porém, no versículo 39 diz que nenhum deles recebeu o que foi prometido. Ou seja, a recompensa não receberam. Nenhum deles foi para o céu. Isso significa que eles descansam em seus túmulos esperando a ressurreição. Em Mateus 5,17, Jesus diz que ele não veio para anular a lei e os profetas. Se Jesus quisesse ensinar que uma pessoa, quando morre, vai para o céu, vai para o inferno, nesta parábola, então, ele estaria anulando tudo o que os profetas dizem e todos os ensinamentos do Antigo Testamento. Outra coisa, se esta parábola está descrevendo o que acontece quando uma pessoa morre, isso significa que o céu está perto do inferno, que os dois grupos podem conversar. Agora, quem fica feliz olhando para outras pessoas em sofrimento eterno? Que céu é esse que fica perto de um lugar de tormento, vendo que outras pessoas estão sendo consumidas? Se esse conceito da alma é algo que sai do corpo, então isso significa que a alma não tem corpo. Então, por que aqui na parábola alguém aparece com sede? A alma tem língua? Se essas pessoas vão para o céu ou para o inferno quando morrem, isso significa que foram julgadas. Então, para que o julgamento final? Quando o objetivo, qual é o objetivo da ressurreição? Se uma pessoa vai para o céu quando morrer, então já recebeu sua recompensa. Por que Jesus viria para ressuscitar os mortos? Porque já todos eles estão desfrutando da sua recompensa. Lembra o que diz o livro de Apocalipse 22:12? Venho em breve com minha recompensa para recompensar a cada um. Isso significa que ninguém recebe uma recompensa antecipada. A recompensa se dará quando Jesus voltar. O que Jesus queria ensinar com essa parábola é que os judeus chamavam Abraão de pai e desprezavam os gentios. E por se sentir superiores com direito à salvação, aqui Jesus ensina que as pessoas que desprezam, eles podem ir para o céu. E que aqueles que se sentem ricos pelos privilégios que possuem, podem acabar perdidos. O homem rico representa a nação judaica e Lázaro os gentios. Os judeus, tendo Abraão como pai e todos os profetas, não viveram de acordo com a vontade de Deus. Eles tiveram tantos privilégios e acabaram perdidos, e somente aqueles que tinham fé foram salvos. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 14, felizes os que morrem no Senhor, porque sua recompensa está assegurada quando Jesus voltar, não antes. A morte não é um ponto final, é uma pausa. A morte é verdade que traz dor, mas Jesus traz esperança. A morte não é a maior tragédia da vida, a maior tragédia é viver sem Cristo. Portanto, descarte da sua vida a ideia que disturba o caráter de Deus. Abrace a palavra de Deus como fundamento das suas crenças. Deus te ama e Ele não quer que você ame a Ele por medo. Ele quer que ame realmente porque você ama Ele de todo o coração. Por favor, acredite nas promessas de Deus e na palavra de Deus. Você aceita Jesus como a vida eterna? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque na Tua palavra abre nossos olhos. Hoje queremos abraçar esse Jesus maravilhoso, cheio de amor. E nós queremos Te servir por amor, não por medo. Muito obrigado porque hoje temos a esperança de vida eterna. Por isso, aceita a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém. Convido você a visitar uma igreja adventista do sétimo dia para continuar aprendendo sobre esses temas tão importantes para a vida. E lembre, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até a próxima.